é a doutrina da cura divina. Não devemos confundir a cura divina com a cura pela fé, são duas coisas diferentes. A fé é o canal pelo qual a cura é recebida. A fonte da cura é o que determina se é divina ou não. Primeiro quero falar sobre as doenças e os males, segundo o ensinamento das Escrituras. São uma bênção ou uma maldição? Primeiro, são chamados de maldição. Em Deuteronômio 28, versículo 1 em diante, nós vemos as bênçãos e as maldições. Então, primeiro elas são chamadas de maldição. O segundo ponto é que o pecado e as doenças vieram sobre a raça humana por causa da desobediência de Adão. Como eu já falei em outros vídeos, quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, a intenção era criar uma variedade de pessoas com a mesma estirpe, sem doenças, sem enfermidades, que não que fossem viver para sempre, mas que tivessem uma longevidade infinita, que pudessem viver tranquilamente sem problema nenhum. Os males que nós encontramos hoje, inclusive o Covid-19, é uma coisa que, se fôssemos naquela época, isso não afetaria a nossa saúde. Então, em Romanos 5, versículo 12, nós vemos o seguinte, que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No Calvário, é outra situação, Cristo resgatou da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quais são algumas fontes da cura ou de cura? Primeiro é a cura natural, é uma das fontes. Nós encontramos em Provérbios 27, versículo 17, versículo 22, que fala, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O corpo humano tem em si mesmo um mistério de cura. Como terapia, eu trabalho com reflexologia e auriculoterapia, e a gente acaba que estimulando alguns reflexos ou do pé, ou da orelha, ou da mão, e esses reflexos eles ajudam a mobilizar a vitalidade do seu corpo. Alguns professores eles falam o seguinte, que o nosso corpo tem uma farmácia pronta para ser utilizada. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos utilizar, associar, entendeu? Ou incentivar aqueles pontos. Por exemplo, se é nos rins, se você tem problema nos rins, você aciona os rins. Se você está com problema no estômago, você aciona o estômago. Se você está com problema na coluna ou no ombro, como dores, a gente ativa esses pontos e automaticamente o próprio organismo reage, trazendo uma sedação e ao mesmo tempo trazendo alívio. Então o que acontece? Essa é a cura natural. Então o corpo humano tem em si toda essa farmacologia pronta para ser utilizada. O segundo é a cura medicinal. Mateus 9, versículo 2 fala, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se nós vemos através da história, houve homens que eram médicos, como Lucas, Tiago, ministrando as necessidades físicas do povo. Nós encontramos vários exemplos, na Bíblia mesmo está cheio de exemplos assim. A terceira fonte que nós encontramos é a cura divina. Salmo 103, versículo 1 ao 4 diz, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da qual redime a tua vida e da coroa da graça e misericórdia. Este aspecto da cura é quando Deus prevalece sobre a natureza do homem para produzir a cura. Quando fala divino, quer dizer que transcende ao nosso conhecimento humano.
transcende a nossa posição humana, transcende aquilo que nós podemos realmente fazer. É como dizer assim, não, tá, acabou meu limite, agora eu tenho que esperar em Deus, e Deus vai agir. O terceiro ponto, qual é a fonte da cura divina? Primeiro, quando nós encontramos em Isaías, capítulo 53, e em Mateus 8, versículos 16 e 17, fala sobre a expiação. Cura na expiação quer dizer que Jesus Cristo não só carregou nossos pecados, mas também nossas enfermidades. Como está escrito em Isaías 53, versículos 1 em diante, até acho que o versículo 8. E em seu corpo sobre o madeiro. Ele levou sobre si a nossa enfermidade. Ah, então peraí. Então quer dizer então que eu não preciso mais sofrer enfermidade? Não. O que eu quero que você entenda é que Cristo levou sobre ele a sua enfermidade. O grande problema de muita gente, por exemplo, é associar a sua enfermidade à sua debilidade. Mas se nós entendermos que se Cristo levou sobre ele a enfermidade, por que eu preciso ficar enfermo? Eu preciso tomar posse da cura. Peraí, então quer dizer então pelo Covid, também pelo Covid, por que não? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que a língua fala aquilo que é bom. E a língua também fala aquilo que é mal, ou seja, que amaldiçoa. Com a mesma língua nós podemos abençoar, como também amaldiçoar. Então, por que não dizer para você, eu estou curado? Eu estou curado. Às vezes você fala assim, mas eu não consigo falar. Imagina-se curado. Imagina-se. Nós temos que entender que nosso corpo vai reagir quando eu declaro, eu estou curado. Se eu estou curado, a enfermidade vai sair, porque o meu organismo, o meu corpo vai reagir baseado naquela palavra. E em 1 Pedro, versículo 2, 24, fala o seguinte, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isso quer dizer que, por que então tem muita gente morrendo de enfermidade? É porque tinham que morrer? Eu não estou dizendo que as pessoas morrem porque têm que morrer. Chegou o dia de fulano morreu. Eu acredito que quando eu entendo o que a palavra de Deus diz e coloco em prática, eu entendo que aquilo se torna real. A fé, o que é a fé? A gente já até falou sobre isso aqui nos outros vídeos. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que não existe e a convicção daquilo que se espera. O que é que você espera? Espera ser curado? Então acredite, tenha fé em Deus. E a sua fé terá suficiente poder para curar você. Outro ponto. Quais são alguns dos tipos ou símbolos de cura no Velho Testamento? Primeiro nós encontramos o Cordeiro Pascal. Nós encontramos 3 símbolos. O Cordeiro Pascal, nós temos a serpente de bronze lá no deserto, nós encontramos lá em Números, e também encontramos a aliança de cura. O Cordeiro Pascal nós vamos encontrar em Salmo 105, versículo 37. A serpente de bronze, lá em Números 21, nós encontramos. Foi erigida a serpente, todo mundo que olhasse para a serpente era curado daquela praga. Depois a aliança de cura. E logo em seguida nós vamos encontrar quais são, no Novo Testamento, os exemplos do ministério de cura. Primeiro nós vamos encontrar alguns ministérios. Quais são? Primeiro, o ministério de cura de Cristo. É bem amplo, né? Bem vasto. Jesus ministrou curas, milagres, entendeu? Ao longo da sua história, ao longo do seu treinamento com seus discípulos. O filho do oficial do rei, o paralítico, a sogra de Pedro, o leproso, ou os leprosos, entendeu? O servo do centurião,
os 2 cegos, enfim, foram infinitos milagres e proezas que Jesus fez. Além do ministério de Jesus, nós contamos também o ministério dos 12 apóstolos. Lá em Mateus 10, quando Jesus chama os seus 12 apóstolos. Daí então, logo em seguida, eles recebem poder para ministrar cura, para ministrar libertação, para curar as pessoas, tirar enfermos e etc. Depois nós encontramos também o ministério dos 70 discípulos. Nós vimos também que eles receberam em Lucas, capítulo 10, eles receberam o poder também para ministrar essas curas, esses milagres, essas proezas que eram feitas. Depois nós encontramos também o ministério da igreja primitiva, que lá na igreja primitiva houve milagres, houve curas, e daí então passou-se para a igreja inteira. Outro exemplo, nós vamos encontrar como podemos receber a cura. Como é que você pode receber a cura? Tem gente que pergunta, mas eu estou doente, como é que eu posso receber a cura? Como é que eu posso ficar bom? Como é que eu posso ficar são? Primeiro, como eu já falei, tendo fé em Cristo Jesus. Se você tem fé em Cristo Jesus, nada pode abalar você. Creia. Segundo, a oração da fé com óleo ungido. Tem a questão lá em Tiago 5,14, né? Se impusermos as mãos sobre eles, orarmos e ungirmos com óleo, eles serão curados. É questão de fé e aplicação. Outro exemplo, imposição de mãos na vida das pessoas. Um outro exemplo, lenços de oração. Aconteceu muito com Pedro, com alguns apóstolos, entendeu? Que Paulo mesmo, entendeu? O lenço era suficiente para curar a pessoa. Inclusive hoje, tem muita igreja aí utilizando, entendeu? Como se fosse uma bugiganga, entendeu? E na verdade, aconteceu essa situação. E hoje as pessoas têm o lenço ou têm um copinho de água pegando dinheiro das pessoas. Não é por aí. A fé, eu e você temos fé. Nós precisamos, o que você precisa estimular, o estímulo que você precisa para a sua fé crescer e você crer que você pode ser curado, é a palavra de Deus. Romanos fala aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais fé você crê, mais forte você fica, mais acreditado você fica. Um outro exemplo é enviando a palavra, declarando. Inclusive, se você olhar em Gênesis, tudo foi criado através da palavra. Então creia, declare. Em vez de você começar, o que acontece? Muito é que as pessoas falam muito. Ah, fulano não presta. Ah, fulano não vai dar certo. Ah, esse negócio não vai dar certo. Ah, isso não vai acontecer. Isso, não. Começa a dizer o contrário. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai. E creia, começa a declarar. A sua palavra tem poder. Use-a para o bem. Tem muita gente que usa a palavra para fazer o mal, para, acrescentar o mal, para fazer o mal crescer, entendeu? Mais ainda nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. Não, declare, as coisas vão mudar. Outro exemplo é os dons do Espírito. Nós temos também, esses são algumas maneiras de como podemos receber a cura. Para nós terminarmos, quais são os obstáculos à cura? Nós vimos sobre como receber a cura, o que é a cura, quais são os princípios no Novo e Velho Testamento da cura, como receber, como adquirir, como tomar posse. E aí, quais são alguns obstáculos à cura? O primeiro obstáculo é o pecado. Isaías 59, versículo 2, ele é um texto muito conhecido, fala que os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os seus ouvidos estão fechados, nem seu braço para que não possa agir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós precisamos estar atentos. Reconhecer nosso erro e pedir perdão. A incredulidade. Será que eu creio mesmo? Será que alguém que esteja com Covid pode ser curado? Amigo, irmão,
Tem centenas de pessoas aí, milhares de pessoas que estão sendo curadas. Passaram por isso, venceram a enfermidade. E hoje estão em suas casas, vivendo tranquilamente em suas casas, fraternalmente com sua família. E por quê? Porque venceram. Porque acreditaram. Creia. Outro, um impedimento, é um espírito que não perdoa. Tem gente que, fulano não, sabe, não declara perdão. Perdoa. Sabia que 70% das pessoas, não vou dizer 70%, mas vou botar 60% das pessoas que estão enfermas em hospitais, muitas têm problemas, são problemas emocionais, psíquico-emocionais. Eu lembro uma vez que a gente tinha uma célula, quando a gente estava na Sara Nossa Terra, alguns anos atrás, os meninos eram pequenos, e eu lembro que a gente estava, a Cláudia tinha uma discípula, e ela queria visitar um amigo, uma vizinha dela que estava internada no hospital. E ela foi visitar. E na primeira visita, foi lá, começou, orou e tal, e ela voltou na outra visita, ela foi acho que umas 3 ou 4 vezes visitá-la. E na segunda visita ela foi orar e ele falou assim, olha, eu queria te confessar uma coisa. Eu tenho um problema. Ela falou que o problema dela era que ela não conseguia perdoar o marido. O detalhe é que ela tinha pego o marido dela com a melhor amiga na cama deles. Ela se fechou para aquilo. Só que com o tempo ela adquiriu câncer. E esse câncer generalizou nos órgãos internos. E naquele momento ela falou assim, então é o seguinte, você precisa perdoar, mas eu não consigo. E ela falou assim, então vamos orar. As duas oraram, eu vou orar e você repete. As duas oraram a oração do perdão. Detalhe, ela voltou na outra semana para visitá-la. Era uma vez por semana que ela ia mais ou menos. E quando ela voltou na outra semana, ela estava praticamente, totalmente curada. Você fala, mas como isso é possível? Perdão. Às vezes nós nos fechamos, nos bloqueamos por causa disso. Não liberamos perdão, não queremos aceitar. Mas libera perdão e você vai ver o poder que tem o perdão. Outra coisa, muita gente abusa do corpo, faz de tudo, enche a cara, fuma até não querer mais e depois tem as consequências. Então é um obstáculo, mas a pessoa pode ser curada. Outra, não discernindo o corpo do Senhor, questão da ceia, né? Outra é resistência maligna. E outro obstáculo é problema na relação entre marido e mulher. São obstáculos que muitas vezes podem impedir você de receber a cura. Mas isso não quer dizer que você não possa receber. Você precisa deixar isso. Deixar. E acreditar que a cura pode vir. E Deus abençoe você. Deus abençoe. Uma ótima noite. Em nome de Jesus. Até mais.